Boa noite, igreja. Boa noite. Que a santa paz de Deus esteja com vocês. Amém. E seja comigo nessa noite. Amém? Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós iremos abrir a tua palavra neste momento. Muito obrigado ao Senhor pelo dia. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pela vida, pela saúde. Perdoe nossos pecados, fala nossa mente do nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, maravilha nessa noite, vamos estudar a palavra de Deus. O tema dessa noite, os 3 tipos de cristão. O que isso tem a ver com a gente? Porque será que existe esses 3 tipos de cristão? O que isso tem a ver conosco? Será que de fato nós, nesse século XXI que estamos vivendo, ainda é possível existir tudo isso? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse aspecto? Porque vai ser projetado o tema aqui, vou pedir só que apague só essa luz da frente. Mas interessante que esses 3 tipos de cristãos, será que existe? Aquela imagem ali, o que faz você lembrar? O lobo vestido com um lobo, um cordeiro. O primeiro cristão ali é o cristão carnal. Esse é o natural e esse aqui é o espiritual. 3 tipos de cristão que está dentro de nós e nós, talvez, num dia a gente pode ter esses 3 juntos, ou talvez um só, mas faz parte do nosso cotidiano. Por quê? A nossa vida é alimentada pelo aquilo que somos. Se a gente alimenta coisas espirituais, a gente vai ter equilíbrio. Mas se a gente alimenta a mente carnal, vai viver sempre na carne. Não é comendo carne não, tá, gente? É fazer coisas que realmente não é do agrado de Deus. Se é uma cristão natural, aquele tipo de cristão que para ele tanto faz, tanto fez. Ele pode querer as coisas de Deus, ou não pode querer. Mas é o cristão que nós estamos hoje vivendo. Então vamos lá. Abre sua Bíblia aí, me parece, no primeiro texto bíblico, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 até o versículo 16. Vou pedir para alguém ler para nós aí, por gentileza, você que está aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 até o verso 16, tá? Quem já achou, pode ler para a gente aí. É o 2, o versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 13, um verso antes e vai até o verso 16. A gente vai fazer essa leitura direto. Disso também falamos, não em palavras ensinamos pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, tem a mente de Cristo. Ok. Amém. Vocês percebem que nesses 6 quadrinhos mostra a imagem de Jesus. Da onde ele veio, como que ele nasceu, todo o seu contexto histórico, o seu ministério, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição. Por quê? Nós, como seres humanos naturais, não compreendemos o que esse ser magnífico veio fazer por nós nessa terra. O mundo aí fora não compreende o que Jesus fez por nós. Mas há uma batalha constantemente conosco. Ora, eu e você queremos fazer a vontade de Deus, ora, a gente não quer fazer a vontade de Deus. Por isso que é o cristão natural, ao cristão carnal e o cristão espiritual. E aquilo que a pessoa alimenta é o que pode ser cada ser humano. Vamos lá. Como eu disse, a Bíblia divide a humanidade em 3 grandes grupos: natural, carnal ou espiritual. Homem natural. Homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem
natural é aquele que não quer ter o conhecimento do poder da palavra de Deus. Por quê? Ele não vai querer seguir Jesus, porque para ele tudo isso é o quê? É uma loucura. A vida dele é governada pela própria vontade. Prefere ceder aos encantamentos da carne, para que não precise andar de acordo com as leis de Deus. E rejeita a existência de um ser que andou pela terra para tirar o pecado, subiu ao céu, existe um Deus, ele há de voltar, mas não se importa com ele. Prefere pecar, blasfemar e não dá a mínima ao ensinamento da Bíblia. E acha tudo isso uma loucura. E ignora aquele que é de Deus. Hoje o mundo perece por falta de Deus e de conhecimento da sua palavra. Século 21, modernidade cada vez mais avançada em todas as áreas da vida, do mundo. E eu e você aqui nessa noite, estudando a Bíblia, cantando, orando. Aí vai ser um bando de gente sem o que fazer, um bando de louco. Poderia estar em outro local, divertindo, fazendo outras coisas, mas nós estamos aqui. Para o mundo isso é loucura. Para aquele que sabe, para aquele que tem recurso, isso é loucura. Mas para nós é sabedoria, porque é salvação em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Então o homem natural, ele pensa dessa forma. Primeira João, que é o Evangelho, capítulo 14, verso 6, diz o quê? Eu sou o quê? O caminho. Quem é o caminho para o céu? É Jesus. O outro texto, 2 Coríntios 4, diz que o Deus desse século, com letra minúscula, tem cegado o entendimento das pessoas nesse mundo. As pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus, ou à verdade da palavra de Deus. E esse texto aqui de Mateus 23, 27 fala que o homem parece ser bonito por fora, mas por dentro o quê? É sepulcro vazio, feio, está caiado, não tem nada a que oferecer. Tem pessoas que abrem a boca só para falar o quê? Bobeira, besteira. Não abre a boca para abençoar, só abre a boca para amaldiçoar ou tramar coisas ruins, coisas más. E notem aqui que Jesus é o único caminho para o céu. Por isso que o homem natural, ele não vai compreender as coisas de Deus. Ele pode até tentar querer fazer, mas ele vai achar tudo isso loucura. Por isso que é uma luta interna entre Deus de um lado, a gente no meio e o inimigo do outro lado. Agora vamos ao cristão carnal. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Esse tipo de homem precisa amadurecer muito o seu espírito, pois pode querer a salvação. Acredita em Deus, na Bíblia que é inspirada, mas não leva tão a sério. Acha que pode dar uma fugidinha para as coisas naturais ou carnais da vida, mas Deus sabe tudo e conhece o quê? O seu coração. Além do mais, este vão à igreja, pratica a palavra, mas não com afinco, testa a paciência de Deus, pede perdão, tenta andar em conformidade com a palavra, mas sempre dá uma fugidinha e logo retorna com a dor da consciência, pois pesa. Esse é o grande perigo do cristão carnal. Eu me deparo em algum momento, já me caí nessa prática aqui. Não que a gente dê uma fugidinha, de repente ninguém está vendo, mas eu vou entrar no bar ali, vou ficar com a roda de amigos, não vou beber, mas vou estar ali. De repente eu estou andando por aí, alguém entra na casa de um ambiente que não é agradável, um monte de mulheres caiu lá no meio. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. O carnal, ele pode ser qualquer coisa, ele pode falar palavrão, ele pode mexer com pessoas na rua, acessar coisas que não deve, fazer coisas que não deve, ficar maldizendo, fofocando, etc. Coisa que é errada perante os olhos de Deus. Estou dizendo aqui que ninguém é santo, ninguém aqui agora vai ficar policiando, vigiando ninguém, não é isso. Mas o cristão carnal, ele está dentro da casa de Deus, mas é o famoso cristão Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Ele fica dividido.
Uma vez um pastor lá em Belo Horizonte, o pastor João Meirelles, ele está aposentado hoje, ele falava com a gente assim: é mais fácil um jovem na igreja do que fora da igreja. Ou seja, o jovem pode estar com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Em algum momento ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai ficar completamente com Deus do que os dois pés fora. Ou seja, às vezes eu prefiro um irmão dentro da igreja, que ele seja meio lá e meio cá, mas em algum momento Deus vai falar com ele, vai falar com ela, e ele vai ter a vida mudada, a vida transformada, aí ele se desperta, aí passa a viver de acordo com a palavra de Deus. Um cristão equilibrado. Além do mais, ao mesmo tempo que andam na palavra de Deus, podem desviar para satisfazer o desejo o quê? Da carne. Se desviam por um prazo, mas lutam pela fé, pelo conhecimento, pelo querer que Deus governe a sua vida. É uma luta interna. E essa luta interna começou aonde? No céu. Depois veio para a terra. E continua essa luta interna entre nós até hoje. Em algum momento aqui, você e eu já ficamos nervosos com alguma coisa. Esbravejamos. Aí você coça a cabeça, né? E falou assim: oh, com vontade de pegar aquele cidadão, de cortar a cabeça dele, de dar uns pestelecos nele. Aí você está andando de carro, para quem anda de carro no dia a dia, vem aquele abençoado daquele motoqueiro e entra na frente, inventa um corredor que não existe. Aí você para, você deixa ele passar para não arrumar confusão. Enfim, você está dentro do metrô, ônibus, trem, ou andando a pé na calçada, vem um esbarra em você, vem outro ali, as pessoas parecem que saem andando como se fosse aqueles brinquedinhos de corda. Você dá corda e vai andando, não tem controle, não tem aquela atenção para andar. E aí você tem que ter muita paciência. E aí o velho homem se levanta dentro de nós. Ah, se fosse no meu tempos antigos, eu não levava o desaforo para casa. Conheci um irmão da nossa igreja, vou citar o nome dele aqui, mas na região de São Bernardo do Campo. Ele era daquele irmão que não levava o desaforo para casa. Resolvia ali mesmo na rua. Seja quem for, cristão ou não cristão, ele partia para cima. Em fala, se bobeava, ia partir para a agressão física mesmo. Conheci um irmão da nossa igreja, que hoje ele é aposentado, foi segurança. Ele andava com 2 armas na cintura. Ele falava: eu sou adventista, mas as minhas armas não são. E assim, a gente conhece diversas pessoas que têm esse âmbito também. Tem pessoas que às vezes é valente dentro de casa, mas na rua não é valente. Você quer conhecer uma pessoa quando bebe uma, ele vira o quê? Fica corajoso, né? Ele pode virar contador de história, vai virar fazendeiro, vai virar o que for. Ele vira até o Jasper, o Gerai, o Changeman, o que ele quiser, sei lá, até o Bucilim. Ele vira. Mas aí passa com o efeito do álcool, ele fica pianinho. Eu lembro de uma história em Belo Horizonte de um homem que agrediu uma senhora, foi preso, e diante da delegada, a delegada falou assim: ó, fulano, leve ele para o quartinho do pensamento. Ele teve uma conversa com outros policiais, e ele saiu de lá fininho, ou seja, manso para casa, nunca mais encostou o dedo na esposa. E assim é o mundo em que vivemos. O mundo hoje em dia é o seguinte: se você pisar no pé, mesmo que você peça desculpa, as pessoas vão para cima. Depende da pessoa, ela fica quieta, mas outros vão querer reagir à confusão. Sabe que agora, quando eu cheguei no ponto ali, só sentei um pouquinho, de repente veio uma mulher com um rapaz brigando. Eu vou meter a mão na sua cara e não sei o que lá mais daquela confusão. Eu pensei assim: eu não vou separar a briga de ninguém, porque eu não sou polícia. Mas estava lá dois brigando. Aí a mulher saiu falando uns palavrão, ele falou uns palavrão e foi-se embora. A fluido da carne. Mas por quê? Já estava já no álcool e outras coisas mais. E a fala vai. Você conhece pessoas assim? Sim. Esse é o mundo que vivemos, hein? O homem carnal que vive uma relação dividida ou fingida com Cristo. Não vou ler todos os textos, tá, gente? Para a gente ganhar tempo. O drama mais triste do cristão carnal é que se mantém morno em sua experiência cristã. Porque para a gente vencer a tendência carnal natural, tem que ter comunhão com Deus. Eu falo isso porque é o seguinte: alguns fazem entender, você é calmo, sou calmo até um certo ponto. Mas eu não sou aquela pessoa de ficar escuro 5 minutos e querer virar lá o... Quem já assistiu aqui o filme de Bruce sabe como é que é, né? Não vou querer dar um de Bruce ali, de jiu-jitsu ou karatê, nada disso. Mas a gente começa a falar. E aí tem homens que falam mais do que a mulher quando fica com raiva, né? Quando a mulher fica com raiva,
ela começa blá, 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 e você tem que deixar falando sozinho e sair fora. Tem homem que é o contrário, e aí afora vai. Então, precisamos ter uma experiência cristã com Deus, para não ser enganado a vida toda, ou seja, estar dentro da igreja e depois perder a salvação no dia do juízo. Está aqui em Colossenses 3, 5 a 10. Lá vem descrevendo as más qualificações do cristão carnal. Tudo isso é bíblico, não é o Daniel que está inventando, não é a igreja adventista, mas é a palavra de Deus. É claro que cada um de nós temos um temperamento, mas quem vai nos moldar? Deus. Não é o Daniel, não é o pastor Edson, é Deus. É Deus que vai nos moldar a cada dia que eu vou buscando Ele. Eu me lembro que eu já fui, quando eu tinha meus 17 até 20 anos de idade, eu era uma pessoa muito impaciente, muito ansioso. E ao longo da vida fui aprendendo a ficar mais calmo, mais controlado com as coisas. A ansiedade não é bom. E no mundo que estamos hoje vivendo, as pessoas estão muito o quê? Impaciente, ansioso ou ansiosa. E precisamos buscar a Deus para ser mais paciente. Bom, lembra dessa história aqui? Números capítulo 11, versos 1 a 35? Quando o povo o povo de Deus sai da terra e vai para o deserto, o que o povo queria? Queria o quê? Queria carne. Aí entra a questão da glutonaria. E o povo adorou o bezerro de ouro, que Moisés demorou um pouco no monte, todo aquele contexto ali, tanto em Números como em Êxodo capítulo 12. Só que, porém, Deus mandou o quê? Mandou uma codorna para eles ou foi várias? Várias codornas, que saiu por onde? Pelo nariz, pela boca. Deus falou, então toma aqui carne cambada. Deus não queria fazer isso com eles, mas lá no Egito a gente tinha lá alho, outras comidas, a gente apanhava, mas a gente era feliz. Agora a gente manda para cá para ficar comendo só esse negócio de maná do céu. Eu quero carne. Tem até alguns vídeos engraçados por aí, né? As pessoas fazem uma montagem assim, colocam um prato de verdura, coloca a pessoa. O que você quer? Verdura, cara? Quero carne, né? Não é isso. Não é pecado. Mas, porém, Deus falou, olha, a glutonaria não é bom. Então o povo ficou aflito da carne. Bom, essa frase foi falada ontem, despindo-se do velho homem, revestindo-se do novo homem. Quando eu lia na Bíblia a palavra homem, eu achava que era só para nós, quando eu era menor. A gente vai crescendo e vai entendendo que é num contexto geral para todas as pessoas, homem e mulher, dentro desse contexto. Agora vemos o homem espiritual. Ali nós temos o homem espiritual, ele é quê? Ele é sobrenatural. Agora não vai dizer que agora você vai começar a impor as mãos aí, olha, o sobrenatural está comigo. Não é isso não, tá, gente? É equilíbrio, ó. Isso ele vai além das leis naturais, que não podem ser conhecidas senão pelo Espírito de Deus. Você e eu entendemos claramente quando a pessoa é dirigida por Deus. Por mais que eu e você sejamos falhos e pecadores, mas você sente quando Deus está com você. Porque você procura como você vai se policiando, Deus vai moldando a gente. Eu já conheci irmãos da nossa igreja que era bravo até uma hora. Se desse uma espada ninja para ele cortava. Hoje ele está mais calmo, tranquilo, equilibrado. Tanto a mulher quanto o homem. Isso ao longo do tempo, tá? Isso não é de agora, não. Além do mais, vários homens de Deus viveram no Espírito. Enoque, quanto tempo que Enoque andou com Deus? 300 anos, né? E foi levado para o céu. Noé é um homem perfeito? Não. Como é que Noé era? Pecador, né? Se desviava que Noé era pecador. E Abraão, hein? Aí Abraão foi um homem chamado para a fé. Mas quem foi Abraão? Mentiroso, trapaceiro, entendeu? Mas Deus perdoou ele. Estevão foi um jovem que pegou a palavra de Deus, mas também era pecador. Morreu com 17 anos com várias pedras sobre ele. João, quem foi João? João foi aquele discípulo mansinho? Não, é um homem bravo. Eu já teve momentos que eu já fiz visita em alguns lugares, que as pessoas não aceitavam e falavam assim, Senhor, a gente só podia mandar fogo do céu aqui, que esse povo aqui é difícil. E eu, Daniel, falando. Imagina João Batista naquela época. Mas depois eu pedi a Deus perdão. Paulo, quem foi Paulo? Saulo de Tarso, hein? Homem cruel, perseguidor, depois passou a ser perseguido. E muitos outros. Aí quando você vai para Hebreus capítulo 11, todos eles foram direto para o céu? Não. Morreram das piores mortes,
mas estão no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Essa é a diferença. E aí, ó, como o nosso irmão Elias leu para a gente, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha, quando eu entrei para a igreja em 1986, batizei em 88, 2 anos depois. Eu lembro do irmão, saudoso irmão Mauro Jorge, ele era ancião, filho dele hoje é pastor, Rodrigo. Ele ensinava para a gente a classe bíblica, e a classe bíblica no dia de domingo era uma coisa interessante. Eu, que tinha 9 anos de idade, participava ali com aqueles irmãos mais experientes. No culto de sábado, a igreja lotada, as crianças não tinham nada de papel para ficar fazendo rabisco. Ia lá, ouvia a história das crianças, voltavam com os pais, ficava quietinho. Enquanto o pregador pregava lá, a gente ouvia, ficava atento. Quando a gente ia para a salinha, as professoras davam para a gente, davam aquele disco de vinil como brinde para a gente decorava tudo, os versos da própria lição. É uma coisa bacana. E então a gente entendia as coisas de Deus, claramente. Naquela época ainda tinha alguns pregadores que queriam marcar datas, né? Vai acontecer isso assim, do ano 2000, aquela coisa. Mas de qualquer forma, naquela época, se aprendia muito da Bíblia. As classes bíblicas se faziam no dia de domingo à noite, antes do culto. As classes no sábado à tarde. O JAs. Era coisa realmente para aprendizado mesmo. Então a gente entendia coisa espiritual com espiritual. Conferindo as traduções bíblicas, entendendo o seguinte: conferindo as coisas espirituais para os homens espirituais, interpretando coisas por meios espirituais. E Paulo estava dizendo que as coisas espirituais são para as pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E aqui, cada um de nós que estamos aqui essa noite, temos o Espírito de Deus na nossa vida. Amém. Claro que nós somos pecadores e falhos, mas a gente entende o que Deus tem um propósito. Sempre nós estamos já na antepenúltima noite. Penúltima noite, amanhã vai ser a última noite, e depois sábado acabou a semana. Foi uma semana que passou corrido, mas todos nós alcançamos o objetivo de buscar a bênção de Deus, de passar a noite de sono mais tranquilos, passar um dia mais tranquilo com Deus, mesmo em meio à adversidade que você e eu passamos, mas Deus está ao nosso lado. Então, essa semana de avivamento e reforma, a semana de riqueza espiritual para poder entender o seguinte: que a maior riqueza é a gente ter paz com Deus e um futuro breve de estar com Deus no céu, em breve com Ele, vivendo eternamente. Amém. Bom, homem espiritual, você pode tirar foto, eu não vou ler todos esses textos aqui, tá? Anda com Deus, de acordo com Efésios capítulo 5. A segunda frase, vive no Espírito, João 14, 17. Romanos 8, 14, tem a vida governada por Deus, tá? E ele tem um amadurecimento espiritualmente, dá bons frutos. Tiago 1, 5 fala que se falta sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar em abundância, tá? Não deixa dúvidas que pertence a Deus. Efésios 1, 13 fala do selamento com o Espírito Santo, porque o selamento não é só o sábado, é o Espírito Santo. Porque se eu e você não tivermos o Espírito Santo, a gente não vai obedecer a palavra de Deus. Há um tempo atrás, existia uma discussão sobre isso, que era o sábado. Mas eu parei e pensei assim, mas beleza, o sábado está certo, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, como é que a gente vai obedecer a palavra do Senhor? Porque na época havia muitos irmãos que falavam assim: olha, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. E bati na tecla muito disso. Mas ao longo do tempo, graças a Deus, Deus vai abrir na mente dos nossos irmãos, mais estudiosos, líderes, pastores, vai dizer assim: todos nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus para guardar toda a palavra de Deus e amar a pessoa de Cristo Jesus. E aí é o que fala Efésios 1,13. Não é enganado, tá? De acordo com Atos 16. E aí vai praticar os frutos do Espírito Santo. O que é? Quem diz a primeira palavra lá? Lá no cantinho lá. Quem diz a primeira palavra ali? Amor. O que mais? Alegria, paz, O que mais? bondade, Que mais? bondade, Que mais? fidelidade, mansidão, domínio. Esse é os frutos do Espírito Santo. Aí, quando a gente alimenta mais o Espírito, o carnal natural, ele é engolido, ele é deixado de lado. Em algum momento ele pode querer levantar, mas Deus fala: filho, opa, hoje eu estava no ambiente hoje e uma pessoa falou uma coisa que eu me segurei com uma palavra, aí eu me lembrei, a lição de hoje falou sobre deixar o mal de lado e procurar fazer o bem. Eu falei: como que é complicado, viu?
A gente está numa semana e a gente está sempre falando e de repente vem alguém fala uma coisa e você segura para não falar uma palavra para não segurar, para não falar uma coisa que não deve. Tem incríveis revelações e testemunhos. 1 Coríntios 2,9 fala que aquele que não vê, aquele que não ouviu, aquele que a gente não imagina, mas é o que Deus tem preparado para nós, que é a salvação de Cristo Jesus. Amém. Esse texto ele fala lá: julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. O que isso quer dizer? Que ele não tem ninguém dizer o seguinte, ó, o que eu vou dizer mal desse irmão? Que ele procura viver a palavra de Deus. Claro, dentro da sua casa e fora da sua casa. O Daniel que você vê aqui é o Daniel por aí. Eu não tenho aquela questão comigo de dizer o seguinte, agora eu estou aqui bonitinho de terno, roupa, e agora eu virei as costas, chega a roupa agora, eu vou falar palavrão. O meu Daniel que você vê aqui tem um tempo das coisas de Deus, de brincadeira, de ter uma mente aberta, de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Hoje, quando eu vim lá para cá, dentro do ônibus, aí encontrei com a cobradora, estava com a camisa. Uma camisa da Mob Brasil. Eu falei assim, você ainda está comemorando Copa do Mundo ainda? Vamos comemorar ainda, né? E começamos o nosso bate-papo. Ali falando de diversos assuntos. E no final deixei um folheto com ela. Quando eu tinha um livro, deixei um folheto com ela falando sobre por que ler a Bíblia. Falei, assista a TV Novo Tempo e procure a igreja adventista mais perto da sua casa. A mensagem ficou para ela. Um ponto de contato simples. Mas a gente tem que ter a mente aberta para falar de qualquer coisa. E você sempre vai introduzindo Deus. Porque no mundo questão do hoje em dia, se você for diretamente falando de Deus, as pessoas já recuam. Mas a coisa que me chama a atenção é que quando alguém abre a Bíblia em qualquer mês, as pessoas se assustam. Porque é palavra de Deus, mas devemos ser assim. Não é condenado, o que fala Romanos 8,1? Lembra lá? Não há nenhuma condenação para quem vai Então pronto. Cristo Jesus. O inimigo pode falar o que quiser da gente, mas se a gente está em Jesus, não há nenhuma condenação. Amém. Amém por isso. Amém. Salmos 15, 1 a 5. Lê para nós aí, alguém achar esse texto, por gentileza. Salmos 15, versos 1 a 5. Vamos lá. Salmos capítulo 15, ele é apenas 5 versos, tá? Mas é bem interessante isso. Salmos 15, versos 1 a 5. Estamos caminhando para o final já. Hoje foi um dia bem corrido para mim hoje, fui em Santa Maria, em vários lugares, e para casa e estamos aqui agora. Salmos 15, versos 1 a 5. Quem contou, lê, por favor. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Acorde o meu gemido. Escuta, Rei, meu Deus meu. A mim. Salmo 5. Salmos 15. 15. 1 a 5. Fala sobre a cidadania do céu. Isso. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que seus olhos têm por desprezível e recobram, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. E deste modo proceder não será jamais abalado. Amém. E aí, eu pergunto para a igreja, quem poderá entrar no céu? Todo aquele que faz a vontade de Deus. Todo aquele que desejar querer entrar no céu, pode entrar. Isso vale para todas as pessoas. Para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para todos. O céu é aberto para todos, mas nem todos vão querer ir para o céu. A Bíblia fala em Mateus 22,14 que muitos são o quê? Mas poucos são os escolhidos. Lembra de Moisés? Como é que Moisés era? Era um homem calmo? Como é que ele era? Era bravo. Assim como João, o discípulo bravo, foi se tornou o discípulo do amor. Olha, meus queridos, ele fala nas suas cartas, na primeira epístola, na segunda e na terceira epístola. Olha, queridos, amados, mas antes ele era um camarada bravo. Senhor, quer que olhe e manda fogo aqui? Então, para entrar no céu é muito simples. Basta nós aceitarmos a Jesus, caminharmos com Jesus, caminharmos com Ele, ser fiel a Ele, vamos herdar a coroa da vida. Moisés, um homem jovem,
foi criado na faculdade do Egito. Depois de 40 anos, vai para o deserto. Com 80 anos, Deus o chama, o capacita para libertar o povo da opressão de Faraó. E aí teve que aguentar aquele povo o tempo todo. Ô Moisés, você tinha lá do lado do Faraó, a gente apanhava, mas a gente tinha comida. Agora traz para o deserto aqui para ficar comendo essa comida do céu aí. Já estou cansado disso. Aí Moisés falou: Deus, até quando esse povo vai ficar falando na minha cabeça? Vai lá e chama os 70, divide para 70 pessoas, ancião, para ajudar ele. E depois Moisés, então agora, Arão, Miriam, os 70, e agora vamos dividir tudo certinho. Não pesou para Moisés. E Moisés então conseguiu guiar aquele povo. Quem poderá entrar no céu, hein? Mateus 5,5 diz que bem-aventurado os humildes, ou em outra tradução, os mansos herdarão o reino do céu. Que tipo de cristão você quer ser? O natural, ou o vestido de lobo, que é o carnal, ou o espiritual? Eu acho que todos nós queremos ser o último, espiritual. É uma batalha, tá, igreja? Todos os dias. Cada dia alguém diz que quer matar um leão por dia, né? Alguém já matou algum leão por dia aqui, fisicamente? Se aparecesse um leão aqui agora para você, como que você ia reagir perante ele? Ou se você estivesse numa rua de terra e visse uma cobra gigante, o que você faria? Você chamaria o Ibama ou você mataria? Eu, Daniel, que mataria, na cara dura. A cobra é peçonhenta. Se você não ataca, ela ataca você. Por mais que você não é o habitat dela, mas se você está passando na estrada de terra grande, como é muito natural nesses outros estados aí do próprio Nordeste, Amazonas, Paraná, ou também Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso, se você passa numa estrada, vê uma cobra, se você tiver com algo na mão, eu mato ela. Não tem conversa. Se você estiver perante um leão, você não vai com facão, você tem que ser com arma na mão. Ele vai atacar. Mas, usando isso como exemplo para nós, quando nós estamos com Deus, a gente consegue vencer os demônios da vida, que é o inimigo. O inimigo vai colocando coisa para tirar a nossa atenção, tirar nosso sossego, tirar nossa paz. Mas a gente pedir a Deus mansidão, domínio próprio, Ele vai transformar a nossa vida. Só existe dois caminhos: um caminho para o céu e o outro para o lago de fogo. Ele não morreu em vão. Quem? Jesus. Jesus, eu acho que é o cidadão ou o ser magnífico que teve a paciência o tempo todo. Cuidar de 12 discípulos, cada um com uma mentalidade diferente. E o mais esperto, Judas, usou de trapassagem para enganar, tomar o dinheiro, trair Jesus. Porque, vou falar para vocês uma coisa: se fosse nós hoje, como líder, sabendo que um ia trair, já tinha pegado ele, já tinha dado uma coça nele. Ou você vai pegar a gente para você não fazer isso com a gente. Mas Jesus agiu de forma que equilibrada, de forma espiritual. E em breve ele vai voltar para nos dar salvação e vida eterna. Agora, o que nós estamos esperando? A gente quer ser o cristão espiritual, natural ou carnal? Pode acender a luz. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a ser um cristão espiritual. Hoje nós vamos deixar aqui, vou pedir para a Raíssa vir cantar a última mensagem, vamos gravar tudo junto. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho hoje nesse aspecto. Jesus está voltando, mas Ele quer que eu e você peçamos a Ele força. Amém. Ontem falamos aqui sobre a conduta cristã, falamos sobre a questão da fidelidade a Deus, falamos sobre a questão da entrega a Deus, falamos na questão do ofertar a Deus. Todo mundo já tem a consciência sobre isso. Ofertar e dizimar. A gente não pode ser pessoas que atrapalham os outros de entrar para o céu. Temos que ser pessoas que ajudam as pessoas a ser salvas para o reino de Deus. Por isso que você precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. Pedir a Ele: Senhor, eu sei que dentro de mim ainda pode ter o cristão carnal ou natural. Eu preciso de viver o cristão espiritual. E isso vai ser todos os dias. Essa luta vai ser constante até a volta de Jesus. Então, enquanto ela canta a última mensagem, abre o coração para Deus
e o aceite como Jesus, como Salvador, como Senhor, e se prepara, porque em breve Ele vai voltar e vai nos dar salvação, perdão e vida eterna. Meu desejo é que o Espírito de Deus me ajude e te ajude a nossa caminhada com Jesus cada dia. Tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, recebi o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a sua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Oremos. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade nessa noite concedida. Obrigado porque o Senhor
tem falado ao coração de cada irmão e de cada irmã aqui durante essa semana. Tem falado ao meu coração também. Obrigado, ó Espírito Santo. Continue conosco, abençoando cada pessoa presente, cada lar representado. Que verdadeiramente possamos ser cristão natural, dirigido pelo Teu Santo Espírito. Aliás, o cristão espiritual. O natural, o carnal não é bom, porque muitas vezes nós falhamos nessas partes. Nós rogamos em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo se faça presente no nosso meio. Pai, que assim, venhamos ser pessoas que têm equilíbrio, possamos ser pessoas dirigidas pelo Espírito de Deus, discernindo as coisas seculares das coisas de Deus. Por favor, Pai, tome em Teus braços de amor essa igreja, que ao longo desses anos é estabelecida nesse local, tem filial de mais 7 igrejas ao redor dessa região. Muitas pessoas já passaram por aqui, muitas já se foram, mas muitos outros estão chegando para essa igreja. Que Teu Espírito Santo possa abençoar cada pessoa presente, capacitando a todos a fazer o trabalho para o Senhor e se preparar cada dia para a volta de Jesus. Pai amado, abençoe cada pedido que está naquela urna de oração. O Senhor conhece o desejo, o plano, o projeto de cada um, que seja realizado para a honra e glória do Senhor e para a nossa alegria também. Dê a nós uma noite feliz, um bom descanso, um bom retorno para casa, com Teus santos anjos a nosso redor. E obrigado por tudo. Perdoa, restaura e nos dê a Tua paz e a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe vocês. Amanhã, o tema de amanhã será um tema inédito, como eu disse. O engano do inimigo e o século XXI. Vamos mostrar um pouco da história antiga e a história atual. Deus abençoe vocês. Amém.